Bem-vindo ao canal Office Invest e no vídeo de hoje vamos comentar um pouco aqui sobre o fundo imobiliário RBRY11, um fundo imobiliário da RBR, um fundo de papel, e vamos ver como esse fundo está se movimentando. E ele se comportou muito bem diante desse cenário de deflação, tá? Aqui os primeiros comentários do gestor, o fundo destaca que no mês de julho o fundo fez três operações, comprou alguns CRIs que já tinha dentro do seu portfólio, foi aqui 3 milhões no CRI Tael com a taxa de CDI mais 3,5, uma taxa muito boa. Essa operação é uma operação de crédito, desenvolvimento imobiliário de 3 projetos residenciais das cotas do SP e cessão fiduciária dos recebidos, além do aval da holding. A segunda operação foi 3 milhões no CRI Creditur, ativo com retorno aí esperado, uma taxa muito boa também, IPCA entre 10% a 12%, a operação de home equity, e possui alienação fiduciária de todos os imóveis como garantia. Então foi dados aí todos os imóveis em construções como garantia nesse CRIs. Teve essa outra operação de 2,3 milhões no CRI Patriane, que remunera CDI mais 5%, operação de crédito de terreno para posterior desenvolvimento em bolo imobiliário, fica localizado em São Bernardo do Campo e o empreendimento está 100% vendido e em fase de obra. E outro destaque importante foi o mês fechou com 33 operações, 100% em dias com suas obrigações, e dessas 100, 95% são exclusivas originadas pela RBR. O fundo distribuiu 1,20 por cota, o que deu um yield anualizado de 15,15%, e o fundo hoje tem uma reserva ainda de 40 centavos por cota para passar aí por período de deflação, além aí de 24 centavos de inflação acruada, que é aquela inflação que fica dentro do CRI, mas não virou caixa ainda. O fundo precisa fazer um giro na sua carteira para destravar aqui esse valor de 24 centavos. O fundo hoje tem 33 operações, é um fundo de mais de meio bi de reais, aí o patrimônio líquido do fundo, a duration da carteira 2,4. Geralmente esses fundos aí tem uma duration baixa, fundo entre CDI e IPCA, e hoje está dividido aí, alocado quase meio a meio entre CDI e inflação. Hoje ele está 52% alocado em CDI com a taxa mais 4,3 e 48% IPCA mais 9,8. Essa taxa desse fundo é muito boa, que o fundo distribuiu 1,20, o que deu um yield mensal de 1,18 e anual de 15%. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu aí R$ 13,85 por cota. O fundo tem uma liquidez boa de 1,7 milhões de reais. E aqui o fundo destaca que ele é muito criterioso para pegar garantia. Não é só você dar um imóvel como garantia, tem que ver onde que o imóvel está localizado, se a localização é boa, porque em caso de default, o fundo tem que reaver esse imóvel para dentro do fundo para poder estar vendendo aí, estar reavendo os seus recursos. E ele destaca aqui que 63% das garantias são localizadas no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, e 89% das garantias são localizadas no estado de São Paulo. O início do fundo em 2018, seu administrador é o BTG Pactual. Hoje o fundo tem 35 mil cotistas. O tamanho desse fundo era até para ter um pouco a mais, mas o fundo aí ele não chamou a emissão uma atrás da outra, então o fundo vem crescendo de maneira mais simples. O patrimônio do fundo, hoje, ele tem um patrimônio, o valor patrimonial por cota de R$ 98,84. O fundo hoje é negociado aí entre R$ 100, R$ 98, fica beirando aí. Então o fundo está próximo de também anunciar alguma emissão. Aqui sobre as suas taxas, hoje o fundo tem uma taxa de gestão de 1,1% ao ano, está aí em linha com o mercado. A administração 0,18 e a taxa de performance aí 20% quando ele bater o CDI mais o MAB. Sobre um destaque que ele destaca aqui sobre o cenário de corte de juros, o fundo faz uma projeção aqui que a taxa Selic esteja abaixo de 12% em 2024. Isso é muito boa, porque aquelas empresas que têm suas dívidas indexadas ao CDI têm um fôlego também. Por outro lado, os rendimentos acaba caindo um pouquinho também. E aqui o fundo distribui 1,20, pessoa física isento dos dividendos pagos, mas sobre o ganho de capital na venda da cota você tem que pagar 20% de imposto de renda. Aqui sobre a receita do fundo, o fundo gerou no último mês 7 milhões, teve as despesas
e o fundo teve um resultado líquido de caixa de 6.403.000 e distribuiu aos seus cotistas 6.600.000. Então o fundo utilizou aqui 223 mil reais de reserva para estar fazendo um yield aí de 20%. E o que me chama a atenção aqui é faz um tempo que esse fundo aí já está utilizando aqui um pouco a sua reserva. Vamos ver aí quando terminar essa reserva para onde que vai aí os seus rendimentos, que já faz aqui em maio o fundo teve um resultado de 6.700.000, distribuiu 6.900.000. Em maio o fundo também teve um resultado de 6.700.000 e distribuiu também 6.900.000. Então já faz um tempinho que ele vem aí consumindo um pouco da sua reserva. Aqui o histórico de dividendos do fundo, aqui nos meses de deflação do ano passado, foi setembro, outubro e novembro, o fundo ficou entre R$1 por cota, mas mesmo assim foi um yield bem interessante ainda. O fundo vem pagando aí desde agosto do ano passado entre 15% e 16% ao ano. O fundo hoje tem aqui, como já comentei com vocês, 40 centavos por cota. O retorno do fundo, vem tendo uma rentabilidade muito boa, acima de 217% do CDI. E aqui um pouco da estratégia do fundo. Hoje o fundo ele se destaca entre 3 pilares. O primeiro, 81% do fundo é core, que é aquela posição que o fundo vai carregar até o vencimento. Posição tática, 15%, que é aquelas posições com carrego rápido, alocação em alguns CRIs para fazer algum ganho de capital, ou até mesmo aquelas posições em fundos imobiliários para estar feito aí quase mesmo como caixa. E tesouro aqui direto, fundo de liquidez, apenas 3%. Aqui a indexação, o spread médio CDI mais 4, IPCA mais 9, e o fundo hoje está com 13% alocado em outros fundos imobiliários que já vou mostrar para vocês qual que é esses fundos que está investindo aí. Ao histórico da alocação dele, o fundo tem um histórico de alocação entre IPCA e também CDI. E hoje aqui um pouco de como que você compra esse fundo. Abaixo é a rentabilidade que eles trazem. Quem está comprando aqui entre 99,5 R$100 está tendo a rentabilidade aí da carteira dele, um carrego entre 9% e 10% ao ano anualizado. Um pouco aqui o spread médio CDI mais 4,3, como já comentei com vocês. Ancoragem, 95% dos seus CRIs são originados pela RBR. E o tipo de risco aqui hoje, atualmente, o fundo tem 39% financiamento de obra, carteira pulverizada, corporativo. Aqui o setor imobiliário que predomina é residencial, com mais de 78%. E a localização das garantias aqui, 87% é localizada no Sudeste, no estado de São Paulo, como já comentei com vocês. Aqui um pouco da carteira dele. Hoje o fundo ele tem aqui 3 concentrações grandes, mas com as novas emissões desse fundo ele tende a ir diluindo aos poucos. Mas essas taxas também são boas aqui, IPCA mais 12 e IPCA mais 10, as maiores posições desse fundo. E um pouco da sua carteira dele. Hoje a carteira dele é aqui esses fundos imobiliários, mas o fundo mesmo destaca aqui que é apenas posições táticas, que são fundo bem líquido. Caso ele precise vender essas posições, ele vai vender essas posições e alocar em alguns CRIs a mercado. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.